Olá, eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, na minha palavra de encorajamento para você, eu quero ler um versículo aqui no Salmo 27, o versículo 13, que diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista Davi, ele diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É muito interessante porque eu estava lendo esse salmo e a gente imagina assim, que Davi está vivendo uma vida boa, está tranquilo, né? Na beira de uma praia, ali descansando, repousando. Ele era rei, estava tudo bom, tudo maravilhoso, não faltava comida, não faltava empregados, súditos, né? Porém, não é essa bem a história de Davi, né? Nesse salmo aqui. Davi estava debaixo de guerra, de pressão, né? Ele fala que os inimigos estão indo atrás dele, tentando derrotá-lo, tentando destruí-lo, né? Ele fala assim: eu não me deixo à vontade dos meus adversários, não deixa que eles me destruam. E esse é o salmo que começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Então Davi não estava em berço esplêndido, né? Como diz o nosso hino nacional, mas ele estava debaixo de luta, de pressão, de guerra. E é interessante porque eu sempre gosto de usar a minha própria vida. Quando eu dou uma palavra de encorajamento para você, eu falo daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que eu vivo. Então esse é um dos versículos que eu mais falo na minha vida, durante os meus dias. Estando debaixo de luta ou não, é o versículo que eu mais falo, né? Quando veio alguma pressão, algum medo, alguma ansiedade, alguma preocupação, eu sempre digo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então esse é o meu conselho para você também hoje. Se você estiver debaixo de alguma luta, de alguma pressão, de alguma situação, ou mesmo se não estiver acontecendo nada, se estiver tudo maravilhoso, você está na beira de uma praia, né? Você está na beira de uma piscina, está tranquilo, está descansando, creia na palavra de Deus e declare. Isso é uma declaração. O salmista Davi, como eu falei, ele estava debaixo de uma luta muito grande. Davi estava sempre sendo perseguido pelos seus inimigos. Quando não foi Saul, foi o seu próprio filho, eram os inimigos, os filisteus, sempre alguém estava perseguindo Davi. E ele, durante esse tempo de perseguição que ele fala: Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, me livra dos meus inimigos, me dá vitória, me fortalece, né? Eu quero habitar na casa do Senhor, me dá livramento. E em meio a isso, ele faz uma declaração. É por isso que eu insisto que você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus, para nós declararmos aquilo que está escrito na palavra. Nós precisamos ter material, ter ferramenta para o Espírito Santo agir, para nos dar vitória, para nos libertar dos nossos inimigos que vêm contra nós, o medo, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a necessidade, a falta, né? Nós precisamos ter armas para colocar nas mãos do Espírito Santo, para ele nos libertar, para ele nos livrar, para ele nos fortalecer e nos edificar. Então isso aqui é uma arma poderosa, a declaração da palavra de Deus. Foi assim que Jesus derrotou o diabo no deserto, não foi? O diabo chegou e falou assim: não foi assim, né, que Deus disse? Ou, se você é o Filho de Deus, então faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, está na palavra, nem só de pão viverá o homem. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da nossa língua, para que nós possamos declarar. Não importa se a gente não está vendo nada, não importa se o problema não acabou, nós temos que declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus não mente, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então nós precisamos ter a palavra dentro de nós, escrita no nosso coração e na nossa boca. Ela é uma espada afiada na nossa boca. E nós precisamos ter a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Quando o inimigo vier contra nós, nós declaramos: não é isso que a palavra diz. O Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel, aquele que me chamou é fiel. O Senhor supre as minhas necessidades. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é meu advogado nessa causa que eu estou enfrentando. Então nós temos que ter a palavra, como o salmista, né? Ele começa pedindo socorro a Deus, dizendo: Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mas no final ele termina declarando diante dos seus inimigos. Ele fala: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? Que eu e você possamos também declarar essa palavra, que nós cremos, que nós vamos ver, nós vamos viver a bondade do Senhor na terra dos viventes e nós vamos vencer os nossos inimigos pela palavra de Deus e pela fidelidade do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Declare a palavra de Deus.
Encha-se da palavra de Deus para que o inimigo não possa mais te atacar com medo, com ansiedade, com depressão, com angústia, com aflições. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.